Imagine sair de um simples taxista tentando sobreviver na Grande Depressão para se tornar um dos homens mais perigosos da máfia italiana. Essa é a história de Tommy Angelo, em Mafia Definitive Edition, um jogo que mostra como o poder e o dinheiro podem transformar completamente uma pessoa. A história se passa em Lost Haven, uma cidade inspirada em Chicago nos anos 30, durante a época da lei seca e do crescimento do crime organizado. É diferente de praticamente todos os jogos de máfia. Aqui você não começa poderoso, você começa sendo apenas um homem comum. Tommy Angelo trabalhava como taxista e levava uma vida simples. Ele não era rico, não era criminoso, ele só queria trabalhar honestamente. Mas todo mundo numa noite aparentemente normal. Enquanto faz uma corrida, Tommy acaba encontrando dois homens fugindo dos mafiosos rivais. Esses homens eram Paulie e Sam, membros da família Salieri. Sem a opção, o Tommy ajuda os dois a escaparem e após uma longa e violenta fuga, nós somos levados para a sede da família Salieri e pede para Tommy aguardar, pois irá ter uma recompensa por ajudar ele na fuga contra os inimigos. O Sam agradeceu o Tommy e disse que o Don Salieri ficou muito grato por ele ter ajudado a fuga dos seus companheiros e disse que está devendo um favor a ele. Alguns dias se passam e o Tommy voltou normalmente à sua rotina diária, trabalhando como táxi, porém, em um dia normal de trabalho, após ajudar os membros da família Salieri, ele foi atacado por membros da gangue rival. Depois disso, os homens da família rival, liderado por Don Morello, começaram a perseguir Tommy para evitar que ele falasse demais. Seu táxi é destruído, ele é espancado e percebe que sua vida nunca mais será a mesma. Sem proteção da polícia e sem ter para onde ir, Tommy procura Don Salieri. Salieri oferece proteção, mas em troca Tommy precisaria trabalhar para a máfia. E é aí que sua vida no crime começa. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. E após a reunião com Dom, nós somos enviados para fazer um trabalho de destruir os carros dos rivais. Fazendo o que foi mandado, nós somos chamados pelo chefe Salieri de novo, que nos informa que ele decidiu nos aceitar dentro da família. Welcome to the family. No início, Tommy ainda tenta acreditar que aquilo seria apenas um trabalho temporário. Ele começa fazendo pequenas tarefas, como cobranças, comerciantes devedores e ajudar nos negócios ilegais da família. Durante esse período, Tommy cria uma amizade muito forte com Paulie e Sam. Depois disso, em meio a diversos trabalhos, tem um que é bastante especial, que aconteceu quando um piloto que era aposta de Don Salieri foi sabotado. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw. Sent him to the hospital. Jesus. Yeah, tough luck for Mikey. Anyway, you're going to race for him. E mesmo sem nunca ter corrido na vida, ele consegue chegar em primeiro, o que aumenta bastante a moral dele na família Salieri. Após o Tommy ganhar a corrida, é onde acontece a primeira interação entre Tommy e Sarah. Um tempo depois, em um dia qualquer, o Tommy estava na sede Salieri e o barman, que é Luigi Marino, pede para Tommy acompanhar a filha dele até a casa, pois diz que ela volta todo dia de noite, o que é muito perigoso. Before you go, I ask maybe a small favor. Sure, Luigi, what do you need? Walk my daughter home. Sarah? The way I hear it, she doesn't need any kind of escort. Após aceitar levar Sarah até em casa, ela decide parar para entregar uma doação de comida para uma família, o que faz Tommy perceber que ela é uma boa mulher. The Dawn hates seeing food go to waste. And this has gotta be Tommy. Sarah told us all about ya. Is that right? You're a famous race driver, Tom. Everyone talks about you.
E depois disso, eles continuaram conversando no caminho para a casa de Sarah, mas eles são interrompidos pelos mesmos gangsters que o Sr. Luiz tinha citado. E depois disso aí rola uma briga louca, pai. You got a good right hook, I'll give you that. You're bleeding. Come up to my place. I'll take a look. E mesmo depois dessa briga maravilhosa, o Tommy acaba machucando o braço e batendo neles. Aí então a Sarah chama ele para a casa dela para fazer o curativo. E com ela agindo de maneira legal com o Tommy após fazer o curativo, os dois acabam iniciando uma paixão, que não só é muito importante para o Tommy, mas também para todo o jogo. You got an extra blanket or something? No. And the heat's out. Yes, I'll go. Em seguida disso, o Tommy tem uma sequência de trabalhos perigosíssimos, como destruir a base de uma gangue emergente, o que faz ele ter que matar um membro, porém ele hesita. Mas Paul atira em um dos dois da família rival que estavam no carro. Mas mesmo sem grande chance de sobreviver, o rapaz sobrevive. E depois disso tem mais alguns trabalhos que o Dom manda o Tommy fazer, como churrascar uma mulher de entretenimento masculino que espalhou coisas sobre a família Salieri para Dom Morello. E eliminar o rapaz que tinha sobrevivido anteriormente. Mas, sem Salieri saber das coisas que o Tommy fez, ele começa a mandar ele para as missões cada vez mais importantes, como matar o vereador que era comprado por Morello em um barco e ter uma troca de tiros insana, e também matar o irmão de Dom Morello. O evento derradeiro para o ápice da guerra entre a família Salieri e a família Morello foi a tensa morte de Sérgio Morello, irmão de Dom Morello. Após esse acontecimento rola o que, na minha opinião, o momento mais épico do jogo, a morte de Dom Morello. O capítulo começa explicando o que aconteceu após a morte do irmão de Morello, contando que ele, após esse acontecimento, acabou sumindo do mapa durante um tempo, mas finalmente veio à tona que ele iria voltar à cena. E então eles começaram a planejar como iriam atacar o Morello, mas achavam que ele estava zombando deles de alguma forma, porque ele iria reaparecer em um evento aberto. E então, fazendo os preparativos finais, eles partem atrás do maior antagonista da família Salieri, o chefão final da máfia, Dom Morello. Boys, you're dead. Okay, boss. We'll get it done. A perseguição de Dom Morello começa com Tom, Paul e Sam indo no canto que havia sido informado que Dom Morello estaria. Os três partem para emboscar ele, mas o chefe rival percebe a armadilha a tempo e consegue escapar. O que era para ser uma execução rápida, vira uma das perseguições mais intensas de todo o jogo. A fuga atravessa diversos bairros de Lost Haven, e os homens de Morello aparecem para tentar proteger o seu chefe, mas Tommy, que estava pilotando, continua na cola do carro do Morello, determinado a acabar com a guerra entre as famílias de uma vez por todas. Morello, percebendo que não iria conseguir despistar eles, corre para o aeroporto na tentativa de tentar fugir com o avião. E momentos após Morello entrar no avião, Sam, Paul e Tommy chegam no aeroporto e veem um avião pegando velocidade, e sem nenhuma hesitação eles começam a acelerar atrás dele. E é uma corrida desesperada contra o tempo. Eles conseguem causar dano ao avião, fazendo assim o avião cruzar a cidade pegando fogo. Até o momento que ele começa a cair.
e sem perder tempo eles correm atrás do lugar que o avião caiu. Mesmo contra as expectativas, Tom Morello ainda se encontra vivo, porém machucado. Tommy se aproxima lentamente do homem que durante anos espalhou violência, medo e sofrimento sobre toda Lost Heaven, em seu momento mais vulnerável. Porém, não há espaço para misericórdia contra um homem que vai contra tudo que ele luta, e com uma cena que ao mesmo tempo é muito esperada por nós jogadores, também demonstra o peso de ser um mafioso. He knows it now. Yeah, pal. That'll do it. Come on. Let's make tracks. Após anos de guerra entre a família Salieri e a família Morello, acabou. A família Salieri finalmente dominava Lost Heaven. A cidade parecia calma, mas os negócios da família continuavam ameaçados. Um candidato que estava ganhando muita popularidade em Lost Heaven estava se apoiando na ideia que se ele se elegesse, ele iria acabar com o crime organizado na cidade e as máfias, que poderia afetar tudo o que o Don Salieri construiu durante todos esses anos. Sendo assim, ele chama Tommy para passar para ele a missão de matar esse rapaz. Sendo assim, o Tommy sobe em cima de uma prisão abandonada e atira e mata ele. A fuga é bastante complicada, mas ele sai de lá vivo e vai direto para casa falar com Sarah. E nessa conversa com ela, o Tommy acaba tendo um choque de realidade, porque ele vê que o rapaz que ele matou era uma boa pessoa, que fez a mulher e as filhas dele terem direito ao voto. Says in the paper he's going to be remembered for fighting to pass the 19th Amendment. Put his whole career on the line for it. Which one was that again? Women's suffrage, you idiot. He gave me the right to vote, Tom. Gave it to his wife and 6 daughters, too. Guess nobody's just one thing, are they? Guess not. I gotta go to work. Tom, don't do nothing you don't want to be remembered for, you hear me? Probably too late for that. Então aí ele começa a duvidar realmente se o Don ainda está ação de suas atitudes. Mas depois desse acontecimento, tem o que é considerado o ponto final que o Tommy estava precisando sobre o Don Salieri. Passando alguns dias desde o assassinato do político, os 4 estavam fumando charutos que eram de contrabando. Então, com todos confirmando a qualidade do produto, o Don fala que o próximo trabalho dos 3 vai ser roubar uma carga dos mesmos charutos. Mas Tommy, sendo muito inteligente, questiona, afirmando que isso é um trabalho pequeno para eles. Então o Don confirma que os charutos vão ser só um disfarce para a carga verdadeira, que o Don diz que vão ser diamantes contrabandeados. I just knew you were a smart one, Tom. Can't put nothing past you. Small time is exactly right. That's how it's supposed to look anyhow. The cigars are just a cover for a shipment of hot ice. The smuggled diamonds have been hidden in some of the boxes. The feds haven't found them yet. We're stealing diamonds from the feds? Don't worry about it. I've already discussed all the details with Sam here. He'll fill you in. Aceitando então o trabalho, ele dirige para o local de carga, mas no meio do caminho, o Paul é visto muito inquieto e o Tommy e Sam, conhecendo ele e achando muito estranho, perguntam a ele o que estava acontecendo. Just got a lot on my mind is all. That show. I'd have figured there wasn't enough room up there. Go ahead and laugh, assholes. You guys are done. I don't even think I got plans. But you're wrong. I got big plans. Yeah. Spill it then. What are you working on? Been thinking about hitting up a savings and loan downtown. You want to rob a bank? Sure. I've been casing a place for months. I got it all worked out. I just need a few guys I can count on to watch my back. Perguntam a ele o que está acontecendo. Então ele fala que estava com um plano de roubar um banco, porque estava cansado de fazer o que os outros mandavam para ele. Ele queria agir por conta própria. E mesmo com a desaprovação de Sam, o Paul continua com isso na cabeça. Após isso, eles chegam no armazém e conseguem encontrar a carga.
E mesmo depois dos alarmes tocarem, eles conseguem dar fuga da polícia. Mas o conflito de verdade se inicia quando eles abrem uma caixa e percebem que o Dom tinha mentido para eles em relação ao conteúdo dentro das caixas. O que era para ser charutos e diamantes, escondia na verdade uma quantidade gigante de drogas, o que era proibido pelo próprio Dom Salieri. O que só mexe mais com o Tommy e a desconfiança dele em relação ao Dom, acreditando que o domínio completo da cidade fez ele perder os princípios que ele tinha no começo. E com a indignação de Paulie com o Dom sobre o risco que eles correram de estar roubando uma carga ilícita, o Paulie volta no assunto do banco. Yeah, but what are you gonna do? I already told you. The bank. Yeah. I don't care what Sam says. I'm getting that score. How much you figure? You want in? We're just talking. I knew I could count on you, pal. Mesmo relutando um pouco, Tommy aceita a proposta de Paulie. E com o que eles consideraram uma traição de Dom Salieri, o roubo iria ser o último grande golpe e eles iriam sair da máfia. Threats don't work. Do what you gotta do. Keeps the vault keys on 'em. Depois de semanas observando a rotina do local, analisando o horário dos funcionários e o movimento dos clientes, na manhã do assalto eles usam ternos elegantes para não chamar atenção e entrar no banco como clientes. Mas as armas são sacadas e o assalto começa. Get the fuck down! Not you, ladies. Stay where we can see your pretty faces. Anybody moves, I'll pop 'em. Jesus, Mary and Joseph. Mas logo a polícia cerca o local, transformando a fuga em um intenso tiroteio. Mesmo sob forte perseguição, Tommy e Paulie conseguem escapar com sucesso. We did it! I can't believe we fucking did it! We're loaded! We're loaded! Yeah, For all time's sake. sure. We gotta go. Tommy e Paulie comemoram muito por causa do roubo ao banco, porque eles conseguiram finalmente realizar tudo sem depender de ninguém da família Salieri. Pela primeira vez eles acreditam que podem deixar essa vida de lado. Celebrate with Sarah. Come by my place in the morning. We'll split up the dough. Yeah, okay. Good luck. See you around, pal. I've been thinking about taking you and a kid out to the shore. You serious? Ain't you working? Polly and me, we've come into some money. Huh. One of his cracked angles finally pay off? Yeah, something like that. Pack a few bags. I'll swing by after I go around to Polly's. What ain't you telling me, Tommy? Nothing. Sure, you and Polly are suddenly flush and now you want to leave town for a few days? That don't square. What's the point of making a buck if we can't spend it? That ain't it. You're moving, even when you're standing still. Yeah, you're nervous about something. Polly, you don't even know why yet. Well, that must be it. You better figure it out before you get to Polly's, just in case it's him that got you all wound up. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. Após ter uma conversa bem profunda com Sarah, ele vai para a casa de Paulie como combinado. Mas, chegando lá, ele encontra a porta de Paulie aberta, e achando estranho, ele pega a arma dele. Mas, para tristeza dele, quando ele entra, ele vê seu amigo Paulie assassinado com um tiro na cabeça. God, Jesus.
Mas então o telefone toca. E do outro lado da linha está Sam, que pede para encontrá-lo na galeria de arte de Lost Heaven, alegando que quer explicar toda a situação para Tommy. Polly. Sam, it's me. It's Tom. Where's Polly? He's dead. I'm looking at him slumped over in a hallway, torn a fucking skull. Oh, God. I was calling to warn him. About what? Jesus Christ. I owe you fellas my life 3 times over. Warn him about what, Sam? Salieri. He found out about the bank job. You're in deep shit, Tom. You gotta disappear. Okay. Okay. I just need some cash to get me and the girls out of town. Can you swing that? Sure. Anything, pal. You want me to come to Polly's? No. No, I can't stay here. Meet me at the city gallery. Yeah, okay. Keep your head down, Tom. I'll see you soon. And, thanks, Sam. I always pay my debts, Tom. You know that. Mas ao chegar no local ele tem uma surpresa. Shit. Hey, Tom. Sam. What the hell's going on? You and Polly. Put me in a bad spot. I know, Sam. But I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for at Polly's. Here's your cut. It's more than you deserve. Sam. You killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore up about it. I'm just in a good mood. But things are right between me and the Don. I'm moving up, and I just found this big bag of money. Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on? You're the one that let her live. Sorry about this, Tom. But our business has rules. Shame, too. Don Salieri really liked you. Guess we'll both have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Maybe. But you'd have lived a lot longer if you'd have just looked over your shoulder from time to time. Bye. Don't let him suffer, boys. He's my buddy. E sem ter outra alternativa, ele vai ter que lutar contra um dos seus melhores amigos. Uma conversa rapidamente se transforma em um tiroteio intenso pela galeria de arte. Depois de atravessar o prédio e enfrentar diversos capangas da família Salieri, Tommy finalmente enfrenta Sam pela última vez. Nobody's carrying you to the doctor this time, Sam. You kill me now and the Don. She's never gonna stop looking for you. But you let me live. I'll tell Salieri you're dead. You can disappear. Just like Frank. Only you'll be smart enough to stay gone. Right?
What happened to him? He was hiding out in Europe. What a dumb bastard. He started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. So Salieri, he sent out a crew. And his family? Christ. You can't do it, can you? Always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl. Or Sarah. Always telling you not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. We sure had some laughs, right? Remember that time? Me, you, and Polly. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but... Sem aliados e sabendo que o Salieri não queria deixar sua família em paz, Tommy toma a decisão mais difícil da sua vida: procurar o detetive Norman e contar toda a verdade sobre a organização criminosa. Em troca de proteção para Sarah e sua filha, ele aceita testemunhar contra Don Salieri. And that has to be enough. Os anos passam. A long time ago. Longe de Lost Heaven, Tommy finalmente construiu a vida que sempre sonhou. Ele deixa para trás o mundo da máfia e passa a viver como um homem comum, dedicado à família e tentando esquecer os erros do passado. His greatest weakness. Maybe he was right. Because everything I've done, both good and bad, I've done for my family. I've turned my back on people they thought were my friends. I've kept a lot of hard promises. I spent 8 years totally alone, trying to find myself so I could come home. A better husband, a better father, a better man. Now that I'm a lot older and just a bit wiser, I see that family is our greatest weakness, but it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. It lets us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. It keeps us from falling over when we're too tired to take another step. Mr. Angelo? Por um momento parece que ele conseguiu escapar, mas na máfia, o passado nunca fica para trás. Salieri sends his regards. Tommy! It's okay. You're safe now. You're all safe. Remember,
money, jobs, even best pals will come and go. But family is forever.